Então, eu quero falar com os irmãos aqui sobre esse tema, né? Esse assunto. Ele acredita em você. Por que eu quero falar isso, irmãos? Porque muitos irmãos, eles têm uma visão deles mesmos muito distorcida. Muitas vezes você olha para você como os homens olham, como as pessoas olham. Talvez você foi alguém que cresceu, e às vezes cresceu até meio rejeitado pela própria família, ninguém nunca botou muita fé em você, e a maneira como você olha para si mesmo também é uma maneira equivocada. E aí, uma vez que você se converte, que você vem servir a Deus, irmãos, você precisa compreender e crer na Bíblia. E aí você tem que mudar a sua mente. Nós chamamos isso de metanoia, né? A Bíblia fala isso, é uma transformação de mente. A partir do momento que você se torna cristão, um crente que aceitou o Senhor Jesus, um crente regenerado que nasceu de novo, você agora tem uma nova vida e tem uma nova natureza. Com isso, você tem uma nova identidade. Só que são coisas espirituais. Esses irmãos, a gente foram para o encontro agora lá, né? Agora de manhã a gente está fazendo a ministração lá, que vai ter o apelo para aceitar Jesus. Eu creio, todos aqueles irmãos vão receber Jesus, vão ser salvos em nome de Jesus, porque está um mover no encontro, como sempre é. E às vezes, quando a gente vê esses irmãos chegando aqui, a gente vai olhar para eles e por fora, sei lá, a gente não vai ver a mudança, mas a mudança acontece dentro, é espiritual. O novo nascimento é algo espiritual. E aí, você então agora tem que começar a se ver como a Bíblia diz que você é. Então, não fique se vendo como você está vendo externamente, ou como as pessoas falam, ou como alguém sempre falou. Você precisa agora olhar você baseado na palavra. Então, você tem que dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E quando Jesus vem, e eu quero te contar hoje a pregação vai ser assim. Eu quero contar para você, contextualizar você. Eu dei aula de história da igreja no seminário, e quando eu aprendi isso aqui, meu Deus, como aquilo fez um puá no meu coração. Falei, meu Deus, isso aqui é poderoso, eu preciso falar para a igreja, né? Acho que uns 5 anos atrás eu preguei já aqui na igreja essa palavra, porque foi muito forte. E eu quero te contar isso de novo, né? Porque hoje a nossa igreja cresceu, muitos irmãos, né, não estavam aqui naquela época, muitos mesmo. Quero te contar. Eu vou te contextualizar então como era no tempo de Jesus, ali há 2000 anos atrás. Como era ali que eram formados os meninos judeus, como era a escola deles, como que era o padrão, né, para você se tornar um rabino. Jesus era um rabino, e Jesus tinha os seus discípulos, mas como que funcionava isso? Porque a gente lê hoje o Novo Testamento ali, a gente só vai lendo, você conhece o fato, mas você não sabe da história por trás. Eu quero te contar, e eu tenho certeza que no final, né, dessa ministração você vai entender, vai ter um pouco mais da revelação do coração de Jesus, amém? E vai entender o quanto ele acredita em você. Então, o diabo tem enganado as pessoas, irmãos, de tal forma que elas não acreditam nelas mesmas, como eu disse aqui para os irmãos. Você não acredita, porque às vezes você sempre foi mal visto, mal falado, ninguém nunca acreditou em você, consequentemente você também nunca acreditou. Só que eu estou aqui para dizer para você hoje, como pastor, Jesus acredita em você, Ele te escolheu. E aí, irmãos, o crente, mesmo tendo uma nova identidade em Cristo, às vezes ele não acredita nele mesmo. Só que é o seguinte, olha o que diz João 15,16. Eu acho que eu coloquei o versículo, você vai me ajudando aí, tá, Jade? Fica atento aí, eu fiz bem corrido aí o PowerPoint hoje. Olha só, João 15,16. O que Jesus está falando aqui? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Uau! A gente às vezes fala, né? Eu aceitei a Jesus, né? Não, mas irmãos, tudo tem a ver com Ele. Jesus é soberano, Ele se coloca no seu caminho, Ele te escolhe, mas Ele faz você acreditar que foi você que escolheu, foi você que aceitou, mas Ele te persegue. Tem uma música, né, que nós cantamos
que tem uma frase que diz, né? O teu amor me persegue, né? E é isso mesmo, porque tudo tem a ver com Jesus. O texto aqui está dizendo, então, Jesus falando para os seus discípulos: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, né? Outro texto, Mateus 28:19, Jesus disse para os discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o que eu quero te contar hoje é o seguinte: quando Jesus chega para os seus discípulos ali, quando ele está sendo assunto aos céus ali, depois de 3 anos ali, meio andando com os discípulos, né, tendo aquelas experiências, quando ele chega para os seus discípulos e ele fala assim: agora vocês vão, e vocês agora vão fazer outros discípulos. Eu quero te explicar o contexto disso, porque ser discípulo e fazer outros discípulos dentro do contexto judaico da época, de 2000 anos atrás, é algo muito importante que você precisa entender, para que você consiga então ler o Evangelho entendendo o contexto. Então, os discípulos, irmãos, eles também não acreditavam neles mesmos. É só ler os Evangelhos, você vai perceber. Jesus foi lá na beira da praia, começou a chamar os discípulos que estavam lá pescando, estavam fazendo outras coisas. Jesus andou com aqueles homens, eles também não acreditavam neles, Jesus acreditava neles. E fez um intensivo, um discipulado de 3 anos e meio, mostrando, ensinando, instruindo, sabe, os discípulos, para que depois os discípulos viessem a fazer aquilo que o próprio mestre fazia. Então, assim, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: Jesus chamou eles, e do mesmo jeito que Jesus chamou os seus discípulos, ele também me chamou e chamou você, para que nós possamos ser uma igreja de discípulos. E aí, irmãos, é o seguinte: quando Jesus chamou os seus discípulos, qual era o contexto então daquele momento, daquele tempo? Como que os seus discípulos perceberam isso? Então a gente precisa voltar até aquela época, que é o que eu quero fazer aqui com você, e explicar para os irmãos como é que era, como é que isso acontecia. A sociedade judaica dos dias de Jesus era bem ortodoxa. Na verdade, até hoje, né? Os judeus são assim, né? São um povo inteligentíssimo. Você vê, Israel, irmãos, foi um país que ficou milênios aí sem existir, porque no ano 70 depois de Cristo, né, foi destruído Jerusalém. Por quase 2000 anos, na verdade, não existia mais Israel no mapa. Os judeus foram espalhados, conhecido como diáspora, né? Mas há algumas décadas atrás, para que as profecias da Bíblia se cumprissem, a ONU se reúne, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e eles, da noite para o dia, retomam, fazem com que Israel voltasse a existir e se tornar uma nação. Isso é poderoso, porque é a Escritura se cumprindo debaixo dos nossos olhos na nossa geração. Porque se Israel não existir, as profecias escatológicas do fim não têm sentido. Então Israel teria que voltar a existir, como existe. E em menos de 70 anos aí de nação, eles já são uma potência de novo. O povo mais inteligente, o povo mais longínquo. Deus tem uma aliança com esse povo. E eles sempre foram um povo muito estudioso, um povo muito ortodoxo. E até hoje para o judeu, mas muito mais naquela época, o Pentateuco, para eles é a Torá, né? Para nós é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é a base de tudo, que são os livros que Moisés escreveu, onde está lá a lei, os 10 mandamentos, né, e tudo, as leis morais, cerimoniais. E aí, irmãos, a instrução de uma criança judaica começava desde pequena. Desde os 6 anos de idade, eles iriam como se fosse, né, para a escola. Mas com quem que eles estudavam, irmãos? Com os rabinos. E eles estudavam o quê? Como que eles aprendiam a ler? O que era estudado? A Torá. A Torá era o livro que era estudado, sabe? Então, a educação formal começava apenas aos 6 anos de idade. E esse primeiro estágio era chamado, irmãos, né, da educação ali dos judeus, era chamado ali de Bet Sefer. Bet Sefer, que significa a casa do livro, ou a casa da literatura. Então, toda criança judia, quando nascia e completava seus 6 anos, ela entrava então na escola, como se fosse assim,
aqui no Brasil, entrava na escola, que na verdade era então ali com um rabino, com um líder da sinagoga ali da região, e eles então estudavam a Torá. E nesse estágio, irmãos, a criança ia para a sinagoga local ali no bairro onde ela morava, no vilarejo. Ali tinha um rabino que era conhecedor das escrituras, sempre muito respeitado, porque para ser um rabino não é qualquer um, eu vou te explicar isso aqui. Não era fácil se tornar um rabino, era algo muito difícil. Então naqueles dias não existia a imprensa. Não é que nem hoje que você quer uma Bíblia, você vai na internet, no Mercado Livre, compra uma Bíblia e chega na sua casa. Naquele tempo não tinha, então existiam poucas cópias, né, da Torá. E essas ficavam então nas sinagogas, onde o líder da sinagoga ali, né, o rabino, ele fazia a leitura, ele ensinava então as crianças ali, ok? Então há 2000 anos atrás não existia nenhuma criança sem instrução em Israel. Você vê como que é um país de primeiro mundo, ó. Não existia nenhuma criança que não tinha instrução, que não passava por essa primeira fase, né? E hoje o Brasil, né, 2000 anos depois, a gente não está nesse nível ainda. Porque no nosso país, ainda hoje, tem muita gente, muita criança que não estuda. Então você veja como que Israel era um país muito sério, até hoje. Toda a instrução, irmãos, acontecia em torno da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como eu disse para os irmãos. E assim, irmãos, o impressionante é que dos 6 aos 10 anos, essa primeira fase durava dos 6 aos 10 anos de idade. As crianças, a história conta, né, que as crianças, elas decoravam a Torá. Você tem noção disso? Você decorar inteirinho 5 livros da Bíblia. Se você pegar hoje o livro de Levítico lá, você vai ficar, né, ou o livro de Números, né? É um livro tão complexo. As crianças decoravam, porque dos 6 anos até os 10, elas estudavam e decoravam a Torá de cabeça. Por isso que ao ler os evangelhos, você vai ver Jesus às vezes fazendo citações, né, de textos, e você vê que as pessoas não tinham, elas logo entendiam as citações. Por quê? Porque elas decoravam na infância. É incrível. E essa era a primeira fase. Então, na fase final dessa primeira parte aqui, Bet Safer, né? Quem que passava para a segunda fase? Porque eram 3 fases, essa aqui é só a primeira, dos 6 aos 10 anos. Quem que passava para a segunda fase? Era só os melhores dos melhores. Então, de uma fase para outra, sempre tinha uma peneira, entendeu? Então assim, os melhores dos melhores eram escolhidos para seguirem para o segundo estágio da educação, que era chamado de Bet Talmud. Essa era a segunda fase, que significa a casa de ensino, ou a casa do ensino. E aqui já é uma coisa importante que eu quero que você aprenda aqui, ouça o que eu vou te falar. Toda criança passava pela primeira fase, toda criança. Então, 6 anos, ela entrava, Bet Safer, casa do livro, ela aprendia, decorava, e o rabino sempre ensinando, ok. Quando ela chegava nos 10 anos, então, eles faziam toda uma avaliação de toda criança, para saber quem passaria para a segunda fase, Bet Safer. E a história da igreja conta o seguinte, que essa avaliação era uma avaliação muito severa, não era algo simples. Então era somente os melhores dos melhores que passavam. E quando aqueles que eram a maioria que não passava, o que o rabino falava para eles? O rabino chamava aquelas crianças ali, né, dava uma palavra de ânimo para eles, falava, olha, você, né, vai voltar para a casa dos seus pais, vai trabalhar e seguir a profissão dos seus pais, e vai ser um bom judeu, vai ter um bom testemunho. Então eles eram, entre aspas assim, rejeitados a continuar, e eles então voltavam para a casa dos pais e seguiam a profissão dos pais. E essa era a cultura judaica da época. Mas os melhores dos melhores agora passavam então por essa outra fase, Bet Talmud, que significa casa do ensino. E essa fase, irmãos, ia dos 10 aos 14 anos de idade. E era só, como eu disse agora, os melhores dos melhores que iam para ela. E todas as outras crianças que não eram selecionadas, elas voltavam então para a casa dos pais e praticavam ali, né, a profissão dos pais, né? A profissão realmente naquele tempo era algo assim que passava de geração a geração, né? Então assim,
José era carpinteiro, então Jesus era conhecido como o filho do carpinteiro, tanto é que morreu numa cruz, é ou não é? Porque é muito ligado. Você pegar ali Pedro, Tiago, João, eles, né, eram filhos de pescadores, então quando Jesus chamou eles estavam pescando, porque existia essa cultura dos filhos realmente seguirem, né, a profissão dos pais, de geração a geração. Então nessa fase, irmãos, o alvo não era apenas a memorização dos outros livros, porque na primeira fase era a Torá, os 5 primeiros livros. Só que na segunda fase agora, eles estudariam todo o Antigo Testamento, os profetas, né, Isaías, Jeremias, os profetas maiores e menores. E a questão aqui não era só a memorização dos livros, mas os rabinos levavam cada um a raciocinar a respeito dos textos bíblicos. Eles sempre respondiam as perguntas dos alunos, fazendo outra pergunta para que eles pudessem pensar, pudessem raciocinar, para desenvolver o intelecto deles. Porque qual que era o alvo dos rabinos, irmãos? Olha para cá. Qual era o alvo dos rabinos quando eles escolhiam os melhores dos melhores para passar para a próxima fase? Os rabinos, eles olhavam para aquelas crianças, as melhores das melhores, já pensando no quê? Eu preciso formar outro rabino que seja como eu. Então, literalmente, esse rabino, ele tentava passar o máximo dele para os seus discípulos, os alunos ali, que eram os discípulos, porque no final de tudo, ele tinha que se reproduzir, ele tinha que gerar alguém que fosse como ele, que pensasse como ele, que tivesse a sabedoria dele. Você está comigo aí? Estou te contando detalhes assim, porque é importante para você entender o que eu quero te falar no final. Então, você pode ver nos evangelhos que quando Jesus mencionava os textos do Velho Testamento, ele não dava muitas explicações, porque em geral as pessoas eram muito bem preparadas, porque elas eram muito bem estudadas. Então depois dessa fase, irmãos, dessa segunda fase, aí vinha um terceiro estágio que mais uma vez era só os melhores dos melhores que passavam. Entendeu, irmãos? Bet Talmud era o nome dessa terceira fase. E aí eu vou te falar algo para os irmãos. No plural, Talmud quer dizer Talmidim, ou discípulos. Essa terceira fase, irmãos, realmente era só a minoria que passava. Porque o rabino que andava com aquelas crianças desde os 6 anos, depois foi até os 14, agora ele faria o quê? Ele faria uma análise ainda mais profunda, uma avaliação mais profunda ainda sobre aqueles discípulos. E era profunda mesmo. A história conta que eles avaliavam a família da pessoa, como é que eram os pais, eles avaliavam tudo minuciosamente. Por quê? Porque para o rabino chamar eles, para andar com ele, literalmente ele tinha que enxergar naqueles discípulos o potencial para que eles pudessem um dia se tornar como ele era. Era assim. Então esse último filtro era o pior de todos. E apenas alguns, irmãos, só alguns muito talentosos eram aqueles que realmente passavam, então depois, para uma fase que era a fase de ser discípulo daquele rabino, de ser o Talmidim. A palavra discípulo significa Talmidim. E aqui entra onde que eu quero começar a pregar para você, mas eu vou terminar no horário, fique em paz. É que eu tinha que te explicar o contexto. Quando esse rabino então fazia essa última avaliação e escolhia então minuciosamente os melhores dos melhores, qual que era a frase que ele falava então para os melhores dos melhores? Para aqueles que não passaram de fase, ele falava a mesma coisa. Foi muito bom caminhar com você, tudo bem, então você volta para a casa dos seus pais, segue a profissão dos seus pais, seja um bom judeu, tenha um bom testemunho. Era assim que ele falava. Mas para aqueles que passavam então, os rabinos falavam uma frase, que era a frase que era cobiçada por todos os judeus. Todos os pais que tinham ali os seus filhos sonhavam em ouvir algum rabino falar essa frase para o seu filho. Era o sonho dos pais, era o sonho dos garotos, era o ápice de um judeu na época, era ouvir um rabino então chegar nessa fase e dizer assim: você vem e segue-me. Quando o rabino dizia isso, é porque ele foi escolhido. Quando ele chegava então nessa terceira fase, falava para o menino, fez toda a avaliação, viu que ele era o melhor dos melhores, ele chegava então nesses poucos e falava: você
vem e segue-me. A maioria não passava, a maioria voltava de novo e era rejeitado. A minoria se tornava depois um rabino, porque depois dessa fase, irmãos, quando o rabino chegava e falava, vem e segue-me, então esses que agora se tornariam discípulos daquele rabino, talmidins, eles andariam com aquele rabino então por anos, até os seus 28, 30 anos, porque com 30 anos, então, aquele discípulo poderia então se tornar oficialmente um rabino também, e agora ele teria que procurar os seus discípulos. Vocês estão entendendo? Aí eu estou sendo complexo, está tranquilo, né? Ok, só que agora vamos entrar para Jesus. Ok, a Bíblia não fala muito sobre Jesus na infância, a Bíblia não dá detalhes. Pode ler os evangelhos, a Bíblia é muito enfática e ela enfatiza mais já Jesus já desempenhando o seu ministério. Aos 30 anos ele foi batizado e aí ele começa então o seu ministério. E eu quero dizer aqui para você o seguinte, essa parte final da pregação. Primeira coisa, Jesus veio e ele veio na contramão de toda a religiosidade judaica. Todo padrão humano ali judaico, Jesus vem contra. Muito provavelmente, irmãos, Jesus ele passou por todos, muito provavelmente, eu ouso dizer aqui, afirmar para você, Jesus certamente passou por todas essas fases, porque ele era um judeu, ele nasceu num lar, num contexto judeu. Então aos 6 anos de idade, certamente Jesus foi para a primeira fase, e como ele era Deus, era Jesus, ele era o melhor dos melhores, ele passou para a segunda, e depois ele passou para a terceira. E a Bíblia fala que aos 12 anos, um dos poucos textos, né? Acho que talvez até o único que fala de Jesus na infância, que aos 12 anos, ou seja, isso significa que ele já estava na segunda fase, como de costume na Páscoa eles iam para Jerusalém, Jesus foi e ele ficou discutindo Bíblia com os mestres da época, e os mestres da época diz que ficaram abismados com a sabedoria daquele menino, porque ele era Jesus. E aí você consegue perceber que Jesus então passa por essas fases, e aos 30 anos, por que a Bíblia começa então a falar do ministério de Jesus aos 30 anos? Com 30 anos ele vai para João e ele é batizado. Por quê? Porque 30 anos era o período que então um homem poderia chegar no nível de se tornar um rabino. O ministério de Jesus então começa exatamente com 30, porque agora ele tinha passado por todas aquelas fases. Ele era conhecido, porque a Bíblia não vai dizer, irmãos, mas a história da igreja diz, Jesus era alguém que era conhecido na sua época. Antes mesmo de iniciar o seu ministério, ele já era conhecido, porque ele tinha muita sabedoria, ele conhecia, ele falava com revelação das Escrituras. Enquanto ele passava por essas fases do ensino, ele ficou muito conhecido, porque ele era diferenciado, claro. E aos 30 anos, então, agora ele se tornou um rabino, começa o seu ministério, e agora ele precisava do que, irmãos? De discípulos. Quando eu fui estudar isso, eu falei, meu Deus, faz todo sentido, porque, né, eu não tinha esse pano de fundo. Falei, meu Deus, só que daí Jesus vem na contramão de tudo que era tradição judaica, porque na tradição judaica, os rabinos, eles não iam atrás dos discípulos, eram os discípulos que procuravam os rabinos, cada um procurava aquele rabino que achava que era o melhor, e eles então insistiam em caminhar com os rabinos, e só os melhores dos melhores é que continuavam caminhando, passando nas fases. Mas aí Jesus vem, quebra o protocolo, passa por todas aquelas fases, mas quando ele se torna um rabino, e você pode ver na Bíblia que Jesus era um rabino, os discípulos chamavam ele de Rabi, ele era. Só que Jesus agora quebra os protocolos, porque Jesus, primeiro, ele não foi nas sinagogas para buscar os estudiosos. A Bíblia fala que quando Jesus foi orar para Deus dar os discípulos para ele orou, e depois ele foi lá na beira do mar, e conseguiu então cruzar com Pedro, com Tiago, com João, com André, homens que já tinham sido rejeitados pelo padrão da sociedade, que já tinham passado pela primeira fase, muito provavelmente,
e já na primeira fase não foram escolhidos. Então voltaram para a casa dos seus pais e seguiram a profissão. Só que agora, irmãos, Jesus, ele se torna um rabino. Ele sai de Jerusalém, ele vai até nos lugares, na periferia de Israel. E ele vai buscar os seus discípulos. É por isso que eu li com você o texto lá no início, quando Jesus diz para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós outros. Jesus saiu do trono e veio para nos buscar, irmãos. Esse é o coração do Senhor Jesus. Ele nos escolheu. E aí o primeiro tópico que eu quero colocar aqui, pode passar aí. Ele escolheu os improváveis. Ele escolheu os improváveis. O padrão judeu da época é que tinha que ser escolhido os melhores dos melhores. Mas quando Jesus vem, o Filho de Deus, ele escolheu os improváveis. Então, em primeiro lugar, ele não ficou esperando nenhum talmidim procurá-lo, mas ele mesmo foi e escolheu. Quando o Senhor chamou a Pedro, André, eles estavam pescando. O Senhor vem e ele faz ali a pesca maravilhosa. Eles estavam ali pescando porque não tinham sido bons o suficiente para serem discípulos lá do talmidim, de um rabino. Eles não passaram no crivo, no padrão. Por causa disso, eles então seguiram a profissão dos pais. Certamente, irmãos, Pedro e André, eles tinham sonhado em ouvir aquela frase. Eu me lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, muito jovem, e eu lembro até hoje que eu fiz essa pergunta, eu tinha acho que 14, 15 anos, eu fiz essa pergunta para o pastor Hermes, eu nunca vou esquecer. Quando na verdade Jesus chega para Tiago, ali os filhos de Zebedeu, que era o pai, eles estavam no barco pescando. Jesus chama Pedro, fala para Pedro: vem, segue-me. E aí Jesus chega para os meninos lá, Tiago, André, fala: vocês também venham e seguem-me. E a Bíblia diz que eles largaram as redes na hora e o pai não falou nada. Eu nunca entendi isso. Eu falo: os caras estão ali trabalhando na firma do pai, agora vem alguém, fala para eles virem, eles vão assim, não fala nada. Mas por que não, irmãos? Porque dentro do contexto daquela época, essa era a frase que todo homem, todo garoto queria ouvir. E todo pai queria ouvir também um rabino chegar para o seu filho e dizer: vem, segue-me. Você agora vai ser o meu discípulo. Isso faz todo sentido, porque na hora que Jesus chamou eles, eles largaram as redes imediatamente. O pai não falou nada, disse: vão, porque aquilo era o maior dos privilégios. Você está entendendo o que eu estou falando hoje aqui? Os evangelhos vão fazendo mais sentido para nós. Então certamente, Zebedeu, irmãos, ele se sentiu muito orgulhoso ali, por isso ele não se opôs. Pelo contrário, ele disse: vão, sigam o mestre, sigam o rabi, sigam Jesus. Depois disso, o Senhor, ele viaja com eles por 40 quilômetros até chegar a Cesareia de Filipe. E ali o Senhor afirmou que eles faziam parte da sua eclésia, da igreja. Não dá para imaginar a emoção e a grande alegria que eles sentiam de terem sido escolhidos, irmãos, para serem discípulos. Jovens, porque eles eram jovens aqui. Pedro era o mais velho, Pedro era o único que era casado, a Bíblia fala, mas os outros eram jovens, 17, 18 anos, que tinham acabado de ser rejeitados pela sociedade. E agora vem Jesus, quebrando todos os protocolos, vai até as periferias de Israel, para escolher os seus discípulos, e para falar aquela frase, que todo menino queria ter ouvido, mas não ouvia porque foi rejeitado. Jesus agora vem e diz: vem e segue-me. Irmãos, isso é muito poderoso. Coloca para mim no telão, 1 Coríntios 1, 26, diz assim: irmãos, reparai pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem os poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe por que Deus chamou eu e você? Sabe por que Deus chamou Pedro, Tiago, João, André e todos os outros? Exatamente porque eles sabiam que eles não eram nada.
Eles sabiam que eles eram rejeitados pela sociedade, talvez eles não tinham os meios, não tinham nada, as habilidades. E aí quando Deus me chamou, irmãos, acredita em mim, eu era aquela pessoa que eu não gostava nem de fazer trabalho na escola, eu não fazia porque eu não queria apresentar lá na frente, que eu tinha vergonha. Deus chama esses, para que sempre fique claro que a glória não é do homem. Qual era o problema do padrão dos rabinos lá? É que, como era sempre os melhores dos melhores, que eram os escolhidos, existia o quê? O orgulho, a soberba, a justiça própria, não é? Porque aqueles que se tornavam rabinos, os mestres da lei, eles andavam todos cheios de eu sou bom, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso Jesus vem na contramão, e ele faz questão de escolher aqueles que não são. Eu fico tão empolgado ao estudar essas coisas, irmãos, porque esse é o coração de Jesus. E isso tem tudo a ver com a gente, é ou não é, irmãos? Pessoas comuns, simples, mas que foram escolhidas pelo Senhor. Segundo princípio que eu quero falar aqui, fomos escolhidos para ser como Ele. Você sabe qual era o alvo de cada rabino? O alvo dos rabinos era treinar os discípulos a serem iguais a Ele, a ensinarem igual a Ele, a falarem igual a Ele. Estudando a história da igreja, eu aprendi que na época de Jesus, quando chegava no terceiro nível, que os rabinos falavam para alguns, né, eram 10, 12 no máximo, vem, segue-me. Esses rabinos, eles passavam a morar junto com os talmidim, os discípulos, eles passavam até morar junto com os rabinos, para eles aprenderem tudo mesmo, tudo. Eles aprendiam assim, como que ele come, como que ele se veste, aonde que ele anda, como que ele fala. O alvo deles era se tornar igual. Por isso você vai perceber que os discípulos de Jesus andavam e viajavam, estavam com Jesus o tempo todo. Por quê? Porque Jesus estava treinando os discípulos para serem iguais a Ele. Por isso Jesus treinava eles o tempo todo. Estava lá na multiplicação dos pães, estava lá quando estava na travessia do barco, que eles acharam que eu morrer. Jesus falou: homens de pequena fé. Na verdade, essa foi talvez a maior exortação de Jesus para os discípulos: vocês estão com pouca fé, homens de pequena fé. Porque Jesus estava treinando eles para ser como Ele era. Por que você acha que quando os discípulos estavam no barco, Jesus tinha ficado para orar e Ele pediu para os discípulos atravessarem para o outro lado, e no meio do caminho houve uma grande tempestade, vento forte, tempestade, os discípulos ali com medo, e a Bíblia diz que Jesus apareceu andando por sobre as águas. E aí Pedro, que era o mais velho, o líder, o que Pedro fala? Mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Mas por que Pedro falava isso? Porque todos sabiam que o alvo de cada discípulo era fazer o que o seu discipulador, o que o seu líder, o seu rabino fazia. Esse era o coração. Então Pedro, mas se é o Senhor mesmo, então manda a gente ir com você. O que Jesus falou? Então vem. E ele então foi. E ele andou. Depois afundou, é claro, porque ficou olhando para os lados. Mas ele foi. Jesus então vai, porque Jesus estava treinando os seus discípulos. E para encerrar, o que Jesus fala no final? No final desse treinamento, antes dele ser assunto aos céus, ele falou para os discípulos, ele falou o seguinte: vocês vão e obras ainda maiores vocês farão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês estão aqui, vocês foram treinados, eu estou ensinando todas as coisas para vocês, e aquilo que eu fiz, vocês também vão fazer, e ainda obras maiores. E para quem que Jesus falou isso? Para os melhores dos melhores? Para os improváveis, para aqueles que tinham sido rejeitados lá, irmãos, na sociedade. Meu Deus, como isso é poderoso, irmãos. Não tem ninguém mais fraco do que nós, irmãos, do que eu. Coloquei aqui no meu esboço aqui, né? Não tem ninguém mais fraco do que eu aqui. E Deus me escolheu, e se Deus me usa, Ele pode usar você. Porque o padrão de Deus não é, irmãos, as suas habilidades, a sua eloquência. O padrão de Deus é o seu coração. Você quer servi-lo? Ele vai usar você. Por fim, última coisa que eu quero falar aqui é que a Bíblia diz que você se tornou filho e filho por adoção.
Isso aqui é muito poderoso, porque às vezes a gente fala assim, poxa vida, pastor, mas é filho por adoção, eu queria ser filho legítimo, né? Porque a gente tem um contexto errado. Qual que era o contexto dessa época aqui, quando Paulo escreveu isso aqui para a igreja de Roma? Dentro daquela cultura romana, como é que funcionava? Funcionava o seguinte: eu tenho um filho, né? Eu tenho meu filho lá, o Benjamim. E dentro da lei romana, se o meu filho fizesse algo muito grave contra mim, tentasse contra a minha vida, tentasse me extorquir, me roubar, o meu filho legítimo, eu, pela lei romana naquela época, eu poderia deserdar o meu filho, certo? Só que é o seguinte, uma vez que eu deserdasse o meu filho, eu já não podia mais depois colocar ele de novo como herdeiro. Essa era assim que era a lei. Mas e aí, vou ficar sem herdeiro? Aí a lei romana dizia o seguinte: se você quiser colocar outra pessoa, você pode. Só que também tem uma regra também. Uma vez que você colocou, adotou outro, nunca mais você pode deserdar também. Então pensa bem. Então quando Paulo chega para os irmãos de Roma, e ele fala para os irmãos assim: vocês agora, em Cristo, se tornaram filhos, e filhos por adoção. Em outras palavras, ele estava dizendo para os irmãos que estavam acostumados com aquele contexto, o quê? Uma vez que você se tornou filho, você não pode mais ser deserdado. Acabou. Irmãos, isso é tão poderoso, porque isso demonstra o coração de Jesus. Quando eu estudei isso, eu falei: Jesus, eu sei que isso não é uma pregação normal, é mais uma aula até do que uma... Mas a igreja precisa saber disso. A gente precisa saber disso, que Deus não está à procura dos melhores dos melhores. O filtro do mundo não é o mesmo filtro de Deus para nós, não. Não é você que procura o Senhor, Ele te escolheu e te chamou para coisas grandes. Quando você lê o Novo Testamento hoje, e chegar lá na parte que Jesus vai chamar os seus discípulos, acredita em mim, toda vez que você lê Jesus falando então para eles assim: vem e segue-me, você vai lembrar que essa era a frase que todo garoto judeu sonhava em ouvir, e não ouviam, porque eram os melhores dos melhores que ouviam. Mas agora Jesus vem na periferia e faz questão de pegar os piores, faz questão de pegar os improváveis. Porque eu fico pensando, né? A gente lê nos evangelhos, você percebe que Pedro era o mais velho dos discípulos, e Pedro era o cara assim mais sanguíneo. Pedro não era fácil. E não foi exatamente esse que Jesus falou: você vai ser o líder da igreja? Porque as escolhas de Deus não tem nada a ver com a lógica humana. Quando você lê o Novo Testamento e vê lá que ele chega para Tiago, André, né, e vem, segue-me, os caras largam na hora as redes, o pai não fala nada, é porque você vai entender o contexto. Não tem nada mais precioso do que você entender isso, do que você entender que Deus ele escolheu aqueles lá e escolheu eu e você também. E é por isso que é por isso que eu disse sim para Jesus, irmãos. Eu estava no encontro com Deus ontem, um dos momentos lá do encontro, e eu vendo aquelas pessoas recebendo de Jesus, chorando ali por causa, né, do arrependimento de pecado, e desfrutando da presença de Jesus. Aí acabou o momento ali, um dos rapazes que estava lá, escravo, morador de rua, escravo do álcool, me abraçou, chorando. Eu falei: Jesus, não tem nada mais precioso na terra do que isso aqui. Irmãos, para mim, o melhor lugar que eu podia estar é no encontro com Deus, no meio daquele mover, vendo com os meus olhos naturais pessoas se rendendo a Jesus, tendo uma experiência com o Espírito Santo. A gente foi chamado para fazer isso. Se o padrão de Deus fosse o mesmo dos judeus, a igreja nem estava aqui. Porque se só os melhores dos melhores pudessem ser os escolhidos, nem tinha igreja, porque aqui só tem gente que não é o melhor do melhor. Não se ofenda comigo, mas essa é a verdade. Nós estamos em aprendizado o tempo todo. Mas Jesus nos escolheu. Por isso o tema da mensagem é: Ele escolheu você e te adotou como filho. Filho por adoção, você não pode mais ser deserdado. Essa é a verdade do Evangelho do Novo Testamento.
E o que você precisa fazer? Pastor, beleza, o que eu tenho que fazer? Larga as redes e vem. O que o Senhor espera de nós é que a gente responda ao que Ele está nos chamando. Quando Jesus diz, vem e segue-me, é o que Ele espera de nós, que a gente o siga. Que a gente o siga, que a gente sirva a Ele, que a gente seja participante da vida da igreja, que a gente pregue o Evangelho para as pessoas, que a gente faça aquilo que precisa ser feito com alegria. Eu quero ser discípulo de Jesus. Quantos querem ser discípulos de Jesus aqui? Essa é a verdade do Evangelho para nós. Eu acho que não tinha dia talvez melhor para eu pregar essa palavra do que num dia como esse, volta de encontro, pessoas lá sendo salvas, né? Eu vou para o encontro com Deus, Deus fala tanto comigo lá. Ontem eu estava lá na mesa de som, tinha acabado de ministrar uma palavra, e eu vendo ali os irmãos louvando, aquele povo novo, a equipe, nós estamos com 40 irmãos servindo no encontro, irmãos que já são líderes, membros aqui da igreja, irmãos da igreja estão lá. Eu fiquei, Senhor, o que seria de mim se esses irmãos aqui? Que o encontro com Deus não acontece só com o pastor lá pregando, irmão. Tem que ter alguém para limpar banheiro, tem que ter alguém para lavar louça, tem que ter alguém para cozinhar, tem que ter alguém para arrumar as camas, tem que ter gente. Eu falei, o que leva esses irmãos a sair da casa deles, a pagar a inscrição igual, R$180, para dormir mal, para comer fora do horário, para lavar banheiro, para lavar panela? O que leva esses irmãos a vir aqui? Só tem uma coisa, o chamado de Deus. Quando Jesus chamou os seus discípulos, foi para isso. Você sabe, eu penso comigo que Judas, talvez o único que se perdeu, talvez ele não entendeu isso. Talvez quando ele falou assim, sério que você é o Messias? Então eu vou andar com você. Só que talvez ele estava pensando em algo que quando ele foi ver na prática, ele falou, não, mas isso aqui não é o que eu imaginava. Porque se Jesus é para ser o rei, né, dos reis, o filho de Deus, então ele tem que ser, né, servido, ele tem que ser o príncipe, ele tem que ser... Mas aí ele vê Jesus servindo as pessoas. E aí, eles como discípulos tinham que ajudar Jesus a servir as pessoas. Ele viu Jesus tocando nos leprosos, e falou, mas não pode tocar, porque a lei diz que não pode, mas daí Jesus tocava e o leproso era curado. Ele via o Senhor multiplicando os pães e usando os discípulos como garçons, né? Porque o milagre aconteceu, só que se os discípulos não estivessem lá, como é que ia ser? Lembra que Jesus falou para os discípulos, separem grupos de 50, de 100, né? E depois eles serviram, e depois sobrou ainda 12 cestos cheios, então eles tinham que sair recolhendo para trazer de volta. Talvez Judas foi aquele que falou, poxa, mas eu não sabia que seguir Jesus era servir o povo, ser escravo agora. Eu vou no Ministério do Trabalho, colocar na justiça, né? Porque Jesus veio para servir, não para ser servido. Esse é o nosso alvo, irmãos, esse é o nosso coração. E eu quero dizer para você aqui, que é membro aqui da nossa igreja, Ele chamou você também para isso. Eu estou sonhando com coisas grandes. Sabe, o meu alvo é que daqui pouco tempo, a gente cresça um pouco mais, a gente vai ter encontros só de jovens, encontros só de adultos. E aí nós vamos ter 2 encontros no mês, mas como que vai ser? Eu preciso de gente, eu preciso de irmãos que ouçam Jesus falando, vem e me segue. Respondam ao chamado de Deus, porque a gente vai ter que ter 2 equipes de cozinha, vai ter que ter 2 equipes de teatro do encontro, vai ter que ter. E o Senhor está chamando, eu e você, para a gente fazer parte dessa obra grandiosa em nome de Jesus. Fica de pé, vou parar por aqui, porque eu sou empolgado, irmãos. Eu estou crente hoje eu estou crente. Jesus nos chamou, Ele chamou você. Você pode falar para o irmão que está do seu lado de novo isso? Olha no olho dele e fala assim, Ele escolheu você. Você entendeu a palavra nessa manhã? Nem foi uma palavra, foi mais uma aula, né? Mas a igreja precisa entender isso. Todas as vezes, eu vou ter te contar o porquê que eu estou pregando essa palavra. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Semana passada, teve um irmão que chegou em mim e falou, pastor, eu queria tanto ser um líder de célula, eu queria, mas eu não sei, eu não sei nem falar direito, Poxa, quando ele falou aquilo para mim, na hora eu me lembrei dessa palavra, meio que dei uma pregada para ele ali rapidinho. Falei, meu irmão, Deus não escolhe os melhores. Deus não escolhe os melhores. Ele escolhe os improváveis. Foi assim com Pedro, foi assim com Moisés, foi assim. A Bíblia diz que ele tinha língua pesada, mas foi ele que Deus usou. Então acredite em mim, pare de olhar para você. Olhe para Jesus. Diga sim para Jesus, siga o Senhor e Ele vai usar você do jeito que Ele quer.
Em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar por isso? Queria que você orasse agora comigo. Senhor, eu quero dizer sim, eu quero te seguir, eu quero ser usado com todas as minhas debilidades, dificuldades. Eu quero ser como Pedro, Tiago, João, todos os outros que largaram as redes e foram seguir o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse culto, por essa manhã. Eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, que o Senhor realmente coloque no nosso coração cada vez mais o desejo de te servir. Não nos deixe olhar para nós mesmos. Não nos deixe olhar para nós mesmos achando que Deus usa a gente porque nós somos bons, porque nós temos os meios, porque nós temos as habilidades. Senhor, não, nós sabemos que nós não somos. E Deus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Senhor, eu quero declarar, eu quero dizer para o Senhor que nós, como igreja videira aqui na cidade de Guaratuba, nós dizemos sim para o Senhor. Nós lançamos a nossa rede e vamos te seguir, porque o Senhor nos escolheu. Nós não somos os melhores dos melhores, mas nós queremos responder ao teu chamado. Nós queremos dizer sim, nós queremos servir os nossos irmãos, nós queremos amar o próximo, nós queremos pregar o evangelho, nós queremos fazer discípulos. Aleluia. Oh Deus, queima no nosso coração o desejo de servir o Senhor. Hoje nós fomos feitos filhos, e filhos por adoção. Oh Deus, uma vez que o Senhor nos adotou, nos colocou na família, o Senhor não vai nos deserdar mais. Nós recebemos essa promessa com fé, cremos nisso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que essa palavra realmente queime no nosso coração, e que a gente sempre saiba disso, meu Deus, de que não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Nós não somos os melhores dos melhores, mas nós queremos servir o Senhor, nós queremos segui-lo, nós queremos fazer parte do mover de Deus nessa cidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Repete comigo essa oração assim, diga: Senhor Jesus, diga: nessa manhã eu digo sim, eu lanço as minhas redes, e eu quero ser um discípulo do Senhor Jesus. Diga: eu sei que eu não sou o melhor dos melhores, mas o Senhor me escolheu. Diga: eu quero fazer parte do avivamento do Senhor nessa cidade, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse manhã, por esse culto, por cada irmão que veio aqui cultuar comigo nessa manhã. Eu oro para que essa palavra realmente entre no coração dos irmãos, que nós possamos sempre ter essa compreensão, Pai, de que o Senhor nos escolheu, de que nós não somos mesmo, mas o Senhor nos escolheu, assim como fez com Pedro, Tiago, João e todos os outros. O Senhor nos escolheu porque o Senhor não escolhe aqueles que são os melhores, mas o Senhor escolhe os improváveis, e nós queremos responder ao Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitória, cheia do Senhor, da Tua presença. Nos usa, Senhor, nessa cidade, no nome de Jesus, ó Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo e que o amor do Pai seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, você crê nisso? Dá um abraço então quem está do seu lado, fala: Ele escolheu você. Responda ao chamado de Deus. Que Deus